Graça e paz, bom dia, boa noite, conforme o caso. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Vamos falar sobre ela, mas vamos ler o texto dela só no final. Antes quero contextualizar primeiro, né? Essa semana teve dois massacres que foram notícia, dois desastres, né? Um foi aquele massacre numa escola em Suzano e outro foi um massacre que também teve na Nigéria, né? Situações lamentáveis, tristes, né? Em que o povo de Deus realmente fica entristecido, todo mundo que tem algum coração, né? Fica entristecido com isso, né? Mas o que isso tem a ver com a parábola da ovelha perdida? A questão é a seguinte: o que a igreja cristã, evangélica, protestante, principalmente evangélica, que é o meu segmento, o que a igreja evangélica tem feito? Tem feito a diferença? Faz diferença? Aconteceu essas coisas. Acontece várias tragédias ao longo do ano por diversos motivos. Não é isso? A igreja evangélica tem feito a diferença. Suponhamos que diante da assistência aos necessitados em diversos contextos diferentes, se a igreja evangélica desaparecesse, faria falta? Na verdade faria, porque realmente tem muitas instituições que é mantido por igrejas evangélicas, né? Instituições de atendimento a idosos, por exemplo, praticamente 100% são feitos por igrejas cristãs, evangélicas e católicas. Então realmente nós vimos que faria alguma diferença sim. Mas faria tanta diferença, né? Por exemplo, proporcionalmente falando, a quantidade de evangélicos que tem e a quantidade a quantidade de assistência que poderia fazer, proporcionalmente falando, confere. É isso que eu queria conversar contigo hoje. O que a igreja precisa fazer para ser mais atuante na sociedade, ser mais atuante no mundo? Sair de dentro dos templos, né? Ir para a rua, ir para a sociedade. Não é isso? O que deve fazer? O que pode ser feito? Né? Às vezes as pessoas falam, preciso de mais compromisso, as pessoas têm que buscar mais a Deus. Talvez não seja esse o principal problema. Por que eu digo isso? Porque tem muita ação feita de forma individual. Pessoas que buscam Deus, pessoas que se importam com o próximo e que fazem a sua parte, né? Mas individualmente falando, né? Só que isso aqui, uma pessoa sozinha, efetivamente, não tem muita força ou muito poder. Não tem a mesma força que a igreja tem, que o corpo de Cristo tem. Uma andorinha não faz verão sozinha, não é isso? Um soldado não vai para a guerra sozinho, né? O exército vai, né? Dividido em companhias, em batalhões e tal. É o exército que vai para a guerra, não é o soldado sozinho. Essa é a questão. Trabalho individualizado até que tem, né? Graças a Deus por isso. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que a palavra de Deus ensina. A ideia é o corpo de Cristo, é a igreja, é a coletividade. Não coletividade no sentido marxista, socialista, mas no sentido bíblico da irmandade dos cristãos, dos servos de Deus, né? Para entender um pouco essa questão de irmandade, peço a você que abra, por favor, se estiver com a sua Bíblia aí, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, né? Eu vou ler o texto, né? Que ele fala assim, presta bem atenção, mas a todos quantos o receberam a Cristo, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Quem que Deus deu o poder para ser feito filho de Deus? Aqueles que creem em Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que creem em Cristo é que se tornam filhos de Deus, né? Ao contrário do que a gente normalmente pensa, que todo mundo é filho de Deus, segundo a Bíblia, no Evangelho de João, quem crê em Cristo, quem o recebe, é que é filho de Deus. Eu vou ler o texto novamente. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome.
certo? Diante disso, se somos então nós, todos os que cremos, somos filhos de Deus, isso significa que compartilhamos o mesmo Pai, ou seja, somos irmãos, como numa família, não é isso? Por exemplo, na sua família, você tem seu pai, sua mãe e tal, o vizinho não é seu irmão, porque ele não é filho do seu pai, não é filho da sua mãe, né? É só o seu vizinho, a pessoa que você conhece. Né? A sua família, né, são formados por aqueles que compartilham do seu sangue, não é isso? Mesma coisa nós, como filhos de Deus. Né? Se temos o mesmo pai, então somos irmãos, porque fazemos parte da mesma família. Né? Então, o que a gente pode ver disso? Né? Gatinho. O que a gente pode tirar disso? Né? A respeito da atuação da igreja no mundo. Né? O amor ao irmão. É isso que torna uma igreja unida, é isso que forma o corpo de Cristo. Né? A gente sempre fala que tem que amar ao próximo. Isso é verdade, a palavra de Deus nos ensina isso. Jesus tem inclusive a palavra do samaritano que Jesus contou, em que fala justamente sobre essa questão de amar o próximo. Né? Mas uma coisa que normalmente é negligenciada pelas igrejas, que a gente vê com frequência, é que não se fala muito sobre o amor ao irmão de fé. Né? Aquele que é filho de Deus, junto com a gente. Irmão mesmo, porque tem o mesmo pai. Né? Na primeira carta de João, no capítulo 4, do versículo 20 até o versículo 21, presta bem atenção, diz assim, veja bem, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, veja bem, irmão, é mentiroso. Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O texto se refere a irmão. Quem é nosso irmão? Aquele que tem o mesmo pai que nós temos, Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. No que nós vimos no Evangelho de João, que lemos anteriormente, quem crê em Jesus é filho de Deus. Quem recebe a Cristo é filho de Deus. Certo? Então, quando a palavra de Deus se refere a irmão, se refere a quem é filho de Deus. Quem tem o mesmo pai que temos. Não é isso? Então, se você diz que ama a Deus, mas não a seu irmão, aquele que é filho de Deus como você é, aquele que crê em Jesus Cristo como você creu, né? Se você não ama seu irmão, então que não vê, como pode afirmar que ama a Deus se não vê? É um questionamento interessante, né? Uma forma interessante de se comprovar a veracidade daquilo que afirmamos. Ama a Deus? Tá, mas e o seu irmão? O seu irmão mesmo. Aquele que foi lavado com o sangue de Cristo como você foi. Você realmente o ama? Você se importa com ele? Você quer o bem dele? De verdade, realmente, ou não está nem aí? De que modo a gente demonstra esse amor? Aliás, antes disso, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, reforça ainda mais essa questão. Porque lá diz assim, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, a todo mundo. Né? É isso que ele está dizendo. Filho de Deus ou não. Né? Mas olha que ele fala o seguinte, eu vou ler o texto inteiro dessa vez. Ó. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pegou a ideia? Vou ler novamente. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Entende isso? Você tem que ajudar o necessitado. Por exemplo, tem um necessitado na sua rua. E tem um necessitado na sua igreja, seu irmão. E você só pode ajudar um, você só tem condições de ajudar um. Quem você vai ajudar? São duas pessoas necessitadas
quem você vai ajudar? Você vai ajudar o seu irmão primeiro. Se tiver de condições de ajudar o outro, tudo bem, deve ser feito isso. Mas se você não tiver, a prioridade é o seu irmão. Portanto, Gálatas 6:10. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Entende isso? Lembra que diz a primeira carta de João, que foi o texto que lemos anteriormente? Como pode dizer que ama a Deus se não ama seu irmão? Que faz parte da sua família, família da fé. Porque Deus é o pai dele, assim como é seu pai também. Então ele é seu irmão. Não é isso? De que modo a gente demonstra esse amor, né? De que forma damos essa assistência? É óbvio, né? Através de boas obras. Né? Aqui é importante ficar claro que boas obras não no sentido de ser salvo pelas obras. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre essa questão, que eu vou colocar aqui na descrição, logo abaixo, né? Já tem um tempo já que fiz esse vídeo que fala sobre essa questão de salvação. Se as obras realmente influem ou não. Na verdade não, porque a salvação é pela fé, né? As obras, lá explica melhor, depois tiver a oportunidade de olhar. As obras, na verdade, ela vem como consequência da salvação. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. E como prova dessa fé, né, é que vem as obras. As obras são uma consequência natural da fé. Porque quando nos convertemos, como fala em Romanos 5, né, o amor de Deus é derramado no nosso coração. Não é isso? É pela ação do Espírito Santo que o amor de Deus age em nós. Não é isso? É por isso que é possível fazer boas obras simplesmente por amor e não por interesse, querendo ganhar a recompensa de Deus, ou por vaidade, por querer ser visto pelos outros. Mas fazer uma boas obras simplesmente por se importar com as outras pessoas. É só amando que é possível fazer isso. E o Espírito Santo nos dá esse amor. É por isso que as boas obras que Deus quer, né, essas obras elas são naturais, elas são uma consequência natural de quem já é salvo, porque tem o Espírito de Deus. E o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. É isso. Então, dito isso, né, entendendo que as obras é uma consequência da salvação, né, que a gente pode entender melhor esse texto de Tiago, né, capítulo 2, do versículo 14 até o 18, que diz assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão, veja bem, e se o irmão ou a irmã, a palavra de Deus sempre põe como prioridade, como a gente viu no texto de Gálatas agora há pouco, a assistência ao irmão e à irmã primeiro. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não é isso? Ou seja, se você foi salvo pela fé, e o amor de Deus foi derramado no seu coração, né? As obras é uma consequência natural dessa fé. É o que se espera que aconteça. Não é isso? Afinal de contas, recebeu o Espírito Santo, não foi? E o amor de Deus derramado pelo Espírito Santo, não é? Onde está esse amor? Né? Onde está? Houve fé ou não houve? Houve salvação ou não houve? Não é isso? E agora sim entramos na questão da ovelha perdida, da parábola que Jesus falou. Veja bem. Em Mateus, no capítulo 18, do versículo 12 até o versículo 14, diz assim: Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura achá-la, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai, que está dos céus, que um desses pequeninos se perca. Você entendeu? Ele tinha 100 ovelhas. Dele, as ovelhas eram do pastor. Dele, ele
tinha 100 ovelhas, certo? E uma desgarrou. Ou seja, uma que era dele, estava junto com ele no rebanho que ele tem. E ela desgarrou. Ela se perdeu. Ele deixou então as 99 e foi buscar aquela que havia se perdido. Esse texto não se refere a você evangelizar no mundo. Esse texto se refere a você trazer de volta o irmão que se perdeu. Porque o pastor, ele tinha as 100 ovelhas. As ovelhas já eram dele. Mas uma se perdeu. Saiu do rebanho. Mas pertence ao rebanho. Entende? Já pertencia ao rebanho. Aí o pastor então foi atrás dessa ovelha desgarrada. Né? Então veja só, como a gente pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão? E se não ama o irmão, como é que pode então ajudar o próximo, que nem irmão é? Essa é a razão porque a igreja não faz a diferença no mundo como deveria. Porque o corpo de Cristo ele está desmembrado. Ele é formado por indivíduos, por lobos solitários, digamos assim. Pessoas que agem sozinhas, isoladamente. E por causa disso, não fazem a diferença no mundo. Porque um indivíduo não tem a mesma força que a igreja tem. Um soldado não tem o mesmo poder que um exército tem. Não é isso? Então, o que a palavra de Deus fala? Primeiro é o irmão. Primeiro é a ovelha desgarrada. Depois é o próximo que está no mundo, para trazer para a igreja. Mas antes de tudo, é a necessidade do seu irmão. É a ovelha desgarrada da sua igreja, da sua comunidade, filho de Deus como você, que desgarrou. Que está perdido. E precisa ser trazido de volta. É com ele que você se preocupa primeiro. Porque se você se importa com os seus, então você pode se importar com qualquer outro depois. Porque o amor de Deus comprovadamente está em seu coração. Né? O Espírito Santo está agindo em você. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Como está em Romanos 5. Né? Nós não lemos aqui o texto, mas você pode depois, se quiser, olhar depois. Não é isso? Então, para a igreja possa fazer diferença no mundo, a igreja tem que ser uma comunidade. Para que a igreja possa fazer diferença no mundo, ela tem que de fato ser o corpo de Cristo. Um corpo com muitos membros. Uma cabeça, Jesus Cristo, mas um corpo com muitos membros. Membros que atuam em conjunto no mesmo corpo. Não é isso? Eu vou dar um exemplo. Certa vez eu vi um documentário onde mostrava uma foca na Antártida, isso. É na Antártida. E tinha uma foca em cima de uma placa de gelo. Uma placa de uns 3 metros, flutuando à deriva, né? Ela havia subido em cima da placa de gelo porque tinha orca, né, baleia assassina, circundando essa placa de gelo. Tinha umas 4 orcas, mais ou menos. 3 ou 4 orcas. Olha só como funciona o trabalho em conjunto. A orca é um animal muito inteligente. Eles se comunicam, inclusive bolam estratégias. Olha só. Uma das orcas, ela colocou a cabeça para fora para ver aonde a foca estava. Localizou a foca em cima da placa de gelo. Ela mergulhou de novo. Aí de repente aparecem as outras 3 orcas, né? E elas, através de um trabalho conjunto, elas vieram de cabeça contra a placa de gelo para derrubar a foca de cima da placa de gelo. E deu certo. A foca caiu na água, e elas foram lá e pegaram a foca. Né? Trabalho em conjunto. 3 ou 4 orcas, eu não lembro agora a quantidade exata. Né? Trabalho em conjunto. Né? A foca não teve escapatória. Mas se ao invés de 4 orcas fossem 10 tubarões, quantidade bem maior de animais, né? Um perigo muito maior, não é isso? Mas se fossem 10 tubarões, com a foca em cima da placa de gelo, a foca estaria segura, apesar da grande quantidade de tubarões. Por quê? Porque eles não agem em conjunto. É cada um por si. Né?
Eles não traçam um plano de batalha, eles não traçam estratégias em conjunto. É cada um por si. Cada um faz o que dá para fazer. Ou seja, 3 ou 4 orcs foram bolar um plano para pegar a foca e pegaram. Se fosse quantidade muito maior de tubarões, que é igualmente perigoso, igual uma orca, a foca teria se salvado. Ela não teria sido pega se fossem tubarões. Porque o tubarão não iria derrubar, não iria ter essa ideia de derrubar a foca de cima da placa de gelo. Você está entendendo? Então o corpo de Cristo, qualquer ajuntamento coletivo tem que ter essa organização. E essa organização, essa cooperação só pode haver de forma eficiente se houver união. E o que une o corpo de Cristo é o amor. O amor pelo seu irmão. O amor por Deus e o amor pelo seu irmão, porque ele é a sua família. Havendo amor, existe união. Havendo união, existe então realmente o corpo de Cristo. Não é isso? E é o corpo de Cristo que tem poder suficiente para atuar no mundo. Muito mais do que um indivíduo isolado, sozinho. Não é isso que Deus quer. Como fala em Efésios, né? O corpo tem vários membros, cada um com uma função diferente. Né? O olho faz uma coisa, a boca faz outra coisa, o ouvido faz outra coisa, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Não são agentes isolados, independentes. Não é isso? Então a única forma da igreja atuar no mundo, né, de ser vista, de ser percebida pelo mundo, é quando a igreja atua de forma eficiente. Como diz uma música do Prisma, do grupo Prisma Brasil, né, que fala sobre isso, né? Fala assim que as mãos as mãos de Deus no mundo são as nossas mãos. Os pés de Deus que andam atrás do perdido, atrás do ímpio, né? Os pés de Deus andando pelo mundo são os nossos pés. Deus age no mundo através de nós, através da igreja, através do corpo de Cristo. Eu individualmente posso buscar a Deus, devo fazer isso. Mas para atuar no mundo, Deus não quer que eu faça isso sozinho. A ideia é que a igreja participe junto. Porque tem muito mais força. Tem muito mais autoridade. E os membros, eles se protegem. Se você está sozinho, quem vai te proteger? Quem vai segurar a sua mão? Quem vai amparar a sua retaguarda quando o inimigo vier? Sozinho é mais difícil. E muitas vezes não dá para continuar por muito tempo. E não é para ser assim mesmo. É para a igreja atuar em conjunto. Porque os membros, como um corpo humano, os membros não são independentes. Não é isso? Então eu espero que essa reflexão tenha sido interessante, que tenha edificado o seu coração. E ore pelos irmãos de sua igreja que estão desgarrados. Eles são teus irmãos também. Como diz aqui o texto de Mateus 18, né? E se porventura achá-la, em verdade, a ovelha perdida, né? Se porventura achá-la, em verdade eu vos digo que o maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. A alegria muito maior vai ser justamente por aquela que se perdeu e conseguiu trazer de volta. A alegria é muito maior quando traz o perdido de volta, o desviado. Entende? É o desviado da sua igreja que Deus quer a sua atenção. Cuidando deles, aí sim, vai atrás das pessoas que estão no mundo. Mas primeiro, cuide dos seus. Primeiro, cuide de sua família na fé. Eles necessitam do seu cuidado, da sua atenção imediata. Primeiro eles, como diz em Romanos, capítulo 13, no versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade,
Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O teu irmão e a tua irmã, que são filhos de Deus, como você é, como eu também sou. Né? É isso que eu tinha para dizer. Novamente, espero que tenha sido edificante. Não esquece, por favor, de curtir ou de compartilhar e de se inscrever, né, em nosso canal. Pretendo agora colocar vídeos com mais frequência. Espero em Deus que seja possível dessa vez. Né? E Deus abençoe sua vida e muito obrigado pela sua audiência.